Fala aí pessoal, tudo bem? Com vocês, Lucas Evaristo. Vamos para mais uma aula. Hoje vamos fazer uma diferenciação. Nesta aula vamos fazer uma redefinição de duas grandes áreas dentro da operação para uma via permanente, ok? Vamos dividir a nossa via em duas grandes áreas operacionais, que é a área de pátio, tá? Pátio A, pátio B. Então essa é a área de um pátio, tá, ok? E essa área aqui é a área entre pátios, tá? Então a área de pátio e a área entrepátio. A área de pátio, ela vai representar uma área específica de movimentação de vagões. Então é a área que vai cuidar daquele trem, daquela operação e entregar para a área operacional de fato. Ok? Aqui na área entrepátios é onde ocorre de fato a movimentação operacional desse nosso trem, a viagem de fato em todo o decorrer dessa nossa ferrovia, ok? Os nossos pátios, eles possuem algumas classificações bem específicas, tá? Então vamos ver aqui mais ou menos quais são elas, ok? A primeira classificação de pátio, a primeira diferenciação que a gente precisa fazer é sobre o pátio, pátio de fato, e o nosso pátio terminal, tá? O terminal ferroviário, ele é um tipo de pátio próprio para carga e descarga. Geralmente, via de regra, ele está acoplado a um elemento chamado pera ferroviária, tá? Que é onde o trem entra com a cabeça de um lado e sai com a cabeça para o outro lado. E no interior ocorre vários processos. Um deles pode ser o processo de carga e descarga, tá bom? Mas nós temos aqui, por exemplo, um pátio chamado pátio de triagem. Esse pátio ele pode ser entendido como um pátio também de manobra, que a gente vai ver aqui mais para frente, tá? Nesse pátio chamado pátio de triagem, ele ocorre alguns tipos de situações bem operacionais para o andamento dessa nossa operação aqui, beleza? Olha só. O que ocorre nesse nosso pátio de triagem? Vamos supor que nós temos dois trens de tamanhos menores, tá? Estão trafegando independentes. E eles têm o mesmo destino. Então, pode ocorrer o acoplamento de um trem no outro e eles formarem um único trem maior, né, o nosso trem azul e o nosso trem vermelho, e chegar até o ponto final. Isso gera uma economia aí, bem expressiva. A primeira economia que pode se observar é dois profissionais, um maquinista aqui e um maquinista aqui, estando em monocondução. Se estiver numa equipagem completa, maquinista auxiliar aqui, maquinista auxiliar aqui, ou dois maquinistas, né? Então, onde a gente poderia ter dois, a gente vai ter um fazendo essa condução. Ou, quando você tem um trem maior, único, e você desmembra ele, por exemplo, para subir uma rampa, para vencer uma rampa, tá? Esses processos ocorrem, via de regra, dentro do nosso chamado pátio de triagem, tá bom? Que é também um subtipo de pátio de manobra. Eu classifico assim. Nós temos aqui o pátio chamado pátio de oficina.
o nome é bem intuitivo, é bem próprio, né? É próprio para fazer a organização de locomotivas e vagões ou máquinas de via para a manutenção, tá? Então, o ideal é haver essa organização, tá? Pode ser que tenha, por exemplo, uma rotunda num pátio de oficina, é bem comum, tá? Para facilitar essa dinâmica de trens dentro dessa nossa... trem não, de material rodante dentro dessa nossa oficina, ok? Nós temos aqui o chamado pátio de cruzamento, tá? Eu também classificaria o pátio de cruzamento dentro de um subtipo de pátio de manobra. O que é um pátio de cruzamento? Ele é um pátio que ele é formado dentro de um desvio, tá? Esse aqui, por exemplo, é um desvio ativo. Vamos supor que um trem está trafegando nessa direção e o outro nessa direção, tá? Então a tendência é deles se encontrarem e colidirem de frente, tá? Formando aí um acidente ferroviário chamado encontro de trens. Ok? Vai anotando. Então, para que não ocorra essa colisão, a ferrovia pode interpor um pátio de cruzamento, onde um trem fica aqui esperando e o outro segue sua viagem. Outro tipo de utilização desse tipo de pátio de cruzamento é quando você tem um trem com prioridade, no caso o nosso vermelho, e o trem com menos prioridade, que é o nosso azul. Em determinado momento, o azul encosta e o vermelho segue sua viagem, tá? Então isso é um pátio de cruzamento, que também entra numa definição de pátio de desvio ativo, tá? Isso aqui a gente vai entrar depois, não preocupa. Os pátios próprios de manobra, eles têm uma subdivisão, que é o pátio de recepção, de classificação e de formação, tá? É bem intuitivo, dá para entender muito facinho, tá bom? O pátio de recepção, ele é um pátio onde é uma área do pátio onde o trem chega da viagem. Partiu de A para B, chegou aqui no nosso pátio. Chegou no pátio de recepção, a locomotiva de viagem ela é removida, isso não é regra, tá? A locomotiva de viagem ela é removida e os vagões ficam encostados. A tabela fica encostada para esperar a entrada no nosso segundo pátio, que é o pátio de classificação. São subpátios dentro do pátio de manobra, tá? Nosso pátio de classificação, o nome é bem intuitivo também, classificação. Eles servem para dividir os vagões, tá? Então, por exemplo, você tem aqui um pátio com várias linhas. Você quer colocar os tipos de vagões A no A, B no B, C no C. Então, você, de fato, classifica eles. A classificação pode ser feita, por exemplo, por tipo de vagão ou por tipo de carga, tá bom? Ou por destinação, por exemplo, tá? Beleza, fez a classificação, o último é o nosso pátio de formação, onde o trem é concluído, se adiciona a locomotiva de viagem e o trem segue a sua viagem, tá? Em cada processo desse aqui, via de regra, tá? Mas também não é algo absoluto, ocorre-se a inspeção do material rodante, tá? Então o material rodante ele é inspecionado, tá? Então inspeciona-se ali o conjunto pneumático, né, de freio, rodeiro, várias coisas, né? E também existe a inspeção completa e a inspeção parcial, tá ok? Num dos regulamentos que eu fui formado, né, via de regra, o parcial são 14 itens e o completo são 21. Então, 21 itens no material rodante que você analisa dentro da inspeção, tá? Beleza. Temos aqui também o pátio de intercâmbio.
Intercâmbio, o nome também é bem intuitivo, é onde se relaciona algo, né? Então, o pátio de intercâmbio é onde pode ocorrer a comunicação na operação de duas ferrovias. Então, por exemplo, vamos supor que essa é uma ferrovia e essa é outra ferrovia, e elas têm uma conexão. Via de regra, nessa conexão se interpõe um pátio de intercâmbio. Por exemplo, vamos supor que a ferrovia A está trazendo com a sua locomotiva vagões até o pátio de intercâmbio. Nesse pátio de intercâmbio, os vagões ficam, a locomotiva da ferrovia A vai. Anexa a locomotiva da outra ferrovia e ela segue viagem. A ferrovia B com a sua locomotiva carregando os vagões da ferrovia A, tá? Então, esse aí é o nosso pátio de intercâmbio, onde pode ocorrer essa troca dos materiais rodantes de acordo com a necessidade da operação. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre estações ferroviárias, que é um conceito que gera muita dúvida nas pessoas, as pessoas não conseguem entender, confundem estação de embarque e desembarque de passageiro com estação ferroviária de carga administrativa. Quando falamos em estações ferroviárias para ferrovia de carga, o conceito é um escritório, né, um local anexo a um pátio que vai fazer algumas ações ali, tá? Tem as funções administrativas, puramente burocráticas, que é documento do trem, enfim, uma série de questões, nota fiscal, documento do trem, toda essa parte burocrática. Outra função dessa nossa estação ferroviária de carga é a função operacional. Então, essa nossa estação pode ser um local onde vai, por exemplo, servir de recepção para o maquinista até esperar o próximo trem, tá? Ela pode também fazer o controle local daquele pátio, tá? Então, ela pode funcionar em vários locais, ela funciona também como um CCP, um Centro de Controle de Pátio. Então, essa é a função da estação ferroviária. Várias estações ferroviárias atualmente no Brasil são herdadas ainda da Rede Ferroviária Federal, tá? Onde era, por exemplo, enfim, para funções diversas dentro da rede ferroviária, né? Por exemplo, tinham estações que eram até local de comércio dentro da estação ferroviária. Então, assim, algo meio bagunçado, meio louco. Mas as concessionárias herdaram muito do que eram os antigos prédios, as antigas instalações da Rede Ferroviária Federal. Parte foi para o DENIT, né, que herdou muito desses imóveis, desses ativos, e parte vieram aí e estão em uso pelas concessionárias, ok? E estação e terminal, quando falamos de ferrovia para transporte de passageiros, elas funcionam com um objetivo diferente, tá? Então, temos terminais e estações de entrada e saída de passageiros, tá? Nos trens, onde o trem vai parar, os passageiros vão entrar ou sair e vai seguir viagem, né? É o terminal de embarque e desembarque. Bem intuitivo, parecido com uma espécie de rodoviária, né? Fazendo aqui um paralelo. Ok? Pessoal, então esse aí é o conceito de terminais, de pátio, de entrepátio, variados tipos aqui. Isso que não é tão fácil de entender, tá? Eu dei uma explicação sobre o pátio de intercâmbio, mas eu sei que tem muita gente aí que não pegou exatamente. A gente vai trabalhar mais para frente, tá? Quando a gente falar de direito de passagem, tráfego mútuo, tá? Direito de uso.
Então, assim, a gente vai entrar um pouquinho, isso aqui é difícil mesmo, tá bom? Então, pegamos aí pátio, né, o entrepátio ou área de circulação, também é muito chamado em algumas bibliografias, né? Por exemplo, Rosa usa esse conceito, mas o que está sendo mais utilizado, mais usual é entrepátios, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção e vamos juntos até a próxima aula. Até mais. Tchau.